Boa noite, irmãos. Quero saudar a todos com a paz do Senhor, amém? Amém. Irmãos, é com grande alegria, né? Depois da chuva que a gente encontra os irmãos com a alegria, com todo fervor, louvando e adorando a Deus. E isso para nós nos alegra muito. Nos alegra muito em ver uma mescla, né, de crianças, jovens, adultos, né? E hoje, depois que eu vi o povo passar me lembrei quando eu tinha lá meus, né, nem vou falar quantos anos que a gente tem, né, mas lá quando passava pelas escorregadias da vida lá, né, lá, o pessoal gritando conosco lá no quartel, né, isso me alegrou muito, a disposição da juventude. E, irmãos, eu gostaria de ser breve, né, alô? E, irmãos, me incumbiram, né, de estar nesse quarto encontro, né, de jovens e grupos de louvores, de estar desenvolvendo um tema. E esse tema aqui, irmãos, chama-se Comportamento dos Jovens na Obra de Deus. Comportamento dos Jovens na Obra de Deus. Vou pedir para vocês terem paciência comigo, que eu tenho um livro aqui ainda. Eu vou passar correndo por alguns, mas existe alguns que é necessário que nós paremos um pouco mais nele. Irmãos, toda a nossa adoração, irmãos, ela é vista por Deus. Este último louvor que nós cantamos, algumas pessoas que criticam, mas não fazem nada, eles disseram assim, que não pode o anjo encobrir o rosto, o querubim encobrir o rosto para Deus ver a face dele em nós. Irmãos, quando a gente ouve, quando eu ouço esse louvor, eu tremo dentro de mim. Eu tremo, sabe por quê, irmãos? Porque o camarada, o sumo sacerdote, uma vez por ano, ele oferecia lá fora sacrifício, mas ele colocava a mão na cabeça do bode e confessava todos os seus pecados. E ele oferecia o sacrifício em prol dele e de todo Israel. E quando ele adentrava para o lugar chamado Santo dos Santos, carregando incenso e carregando um pouco daquele sangue para jogar sobre a Arca da Aliança, e ele tinha que amarrar uma corda na cintura, porque se ele não fosse achado digno, se ele tivesse mentido alguma coisa lá fora, ele morria. E como não podia entrar outra pessoa, lá tinham que arrastá-lo. Olha que coisa. E quando nós olhamos, né, olhamos no Santo dos Santos, no Santo dos Santos nós estamos a louvar, a adorar a Deus. Hoje não tem mais véu, não tem nada que nos separa do trono de Deus. Então nós temos que olhar para nós, e nós vamos olhar, amados, comportamento dos jovens na obra de Deus. Eu vou já vou dizer, não apenas jovens, eu vou mudar isso, comportamento do cristão, seja ele novo, seja ele jovem, seja ele adulto, seja ele já idoso, ancião. Esse comportamento não deve perder a sua visão, não deve perder o seu valor, o seu buscar. Então, amados, como comportamento significa atitude. Quais as atitudes de um cristão na obra de Deus? Amados, e muitas vezes nós olhando para o tema é jovens fortes e igreja forte. Vamos repetir? Jovens fortes e igreja forte. Amém. Se encontra a leitura do tema em Neemias 4, 16 a 17. Daquele dia em diante, metade dos meus homens trabalhavam na obra, enquanto a outra metade empunhava lanças, escudos, arcas e couraças. Os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá, que edificavam o muro. Os carregadores que levavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra e com a outra segurava uma arma.
Pai, nós te louvamos, Pai, te bendizemos. Senhor querido, certo que nesta noite, Pai, o Senhor já começou a falar em cada coração nosso, desde que chegamos aqui. E te suplicamos, Pai, que o Senhor venha completar esta palavra do Senhor, Pai. Que o Senhor venha completar a tua bênção, a tua graça, a tua unção sobre cada coração nosso, Pai. E que possa, Senhor querido, ter a liberdade nesta noite, Senhor, de tirar tudo aquilo que não presta, Pai, para colocar mais do Senhor em nós. Pai, muito obrigado. Nós queremos desde já te agradecer, Pai. E queremos, em nome do Senhor Jesus, dizer que nós não aceitamos nenhum espírito contrário ao teu Santo Espírito, nenhum atrapalho, Pai, mas somente a sabedoria que vem do Senhor, para que possamos compreender, para que possamos nos alimentarmos, Pai, e sermos fortalecidos na graça e na força do teu poder. Aleluia, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Amados, existem na vida cristã vários tipos de atitudes. Vários tipos de atitudes. Por mais que a gente se esforce, por mais que a gente lute para corrigir, sempre há algo para se corrigir na vida cristã. Então não se assusta com o que eu vou falar nesta noite, mas alguma coisa vai servir para nós, porque eu creio, amados, quando Deus me deu esta palavra, irmãos, eu imediatamente comecei a escrever. Eu gostaria de dizer aqui 5 portas que nós devemos fechar nas nossas atitudes. 5 portas, pode ser que tenha mais, mas eu escolhi aqui, o tempo é pouco. 5 portas que nós devemos fechar nas nossas atitudes diante de Deus, na sua obra. Amados, a primeira dela, eu aqui coloquei a mentira, o engano. Irmãos, quantos de nós muitas vezes temos mentido? Quantos de nós? Se falarmos que não mentimos, já estamos mentindo de novo. Mas existe alguma coisa em nós que nos arremete para estarmos tirando, fechando esta porta da mentira. Nós não temos, irmãos, que continuar a vida inteira com mentirinhas, mentiras médias ou mentironas. Nós temos que deixarmos a cada dia de mentir. Irmãos, a mentira é a única coisa cuja paternidade é atribuída a Satanás. Jesus em João 8,44 diz assim: vocês têm por pai o diabo, porque ele é mentiroso e nunca se firmou na verdade. E aquele que profere mentira fala do que é próprio, porque ele é mentiroso e pai da mentira. Irmãos, quantas vezes nós falamos vamos e chega na hora a gente não vai? Quantas vezes fazemos compromissos e falhamos? Quantas vezes, amados, o inimigo tem nos enganado, o inimigo tem tirado o nosso tempo, tem tirado o nosso fervor na obra de Deus, porque muitas vezes nós acostumamos a mentir, a inventar mentiras. Vamos fazer isso, fulano? Olha, não dá. Não dá porque eu tenho isso, e às vezes é mentira. Irmãos, a mentira foi o que derrubou aquele casal lindo lá do Éden. O diabo foi lá e mentiu aos seus corações, e eles praticaram aquilo que o diabo colocou no coração deles. Então, irmãos, tira a mentira. Por causa da mentira, irmãos, por causa da mentira, Pedro negou Jesus 3 vezes. Por causa da mentira, Ananias e Safira mentiram a respeito de uma venda que fizeram. Disseram: Pedro, é tanto valor, foi tanto valor. Pedro disse: por que você está mentindo? Você não está mentindo para mim, você está mentindo para o Espírito Santo. E ele caiu morto. Irmãos, a mentira é uma porta que precisa ser fechada todos os dias, todos os momentos, irmãos. E quando a gente fala de mentira, você pode falar: pastor, você não é mentiroso, não? Irmãos, um dia eu fui pregar a respeito da mentira, orei a semana, esbocei o sermão. Quando chegou na hora, o Jairo, um irmão da igreja, tinha um deficiente, foi no hospital, levei ele lá. Aí ele precisava ficar de um acompanhante. Falei para
para a irmãzinha: quantos anos você tem? Ela falou: 16. Eu falei: fala que você tem 18. Senão não vão deixar você se perguntar, você fala que tem 18, porque não vão deixar você ficar. Irmãos, primeira coisa, eu falei: minha chefe, dá para você permitir o acompanhante para o Jairo? Quem que vai ficar? Eu falei: ela. Quantos anos você tem, menina? Ela falou: 18. Ah, então, se você tivesse menos eu não ia, mas você é tão pequenininha para ter 18 anos, mas pode ficar. Chegou a noite, irmãos, e o pastor vai pregar sobre o quê? Sobre a mentira, irmãos. São coisas que eu estou dizendo para você e para mim. Não estou pregando para você, eu estou pregando para nós. A palavra de Deus é para todos. Muitas vezes a gente acostuma a dar o jeitinho, e o jeitinho é uma mentira, e nós temos que corrigir passo a passo essa mentira, porque uma mentira gera outra, gera outra, gera outra, é uma teia de aranha. Então, diga para o seu vizinho: mentira não, verdade sim. Fala para ele. Amém. Amados, uma segunda janela que precisa ser fechada é a janela do comodismo, da ociosidade. Irmãos, muitas pessoas hoje poderiam fazer mais do que aquilo que fez ou está fazendo, mas não querem. Não querem. Muitos poderiam fazer, tem condições, tem capacidade, tem inteligência, tem bênção de Deus, tem o Espírito Santo, tem tudo para fazer, mas não faz, não quer fazer. Irmãos, o Eutico, o Paulo está lá, um dos maiores pregadores que a Bíblia já conheceu depois de Jesus. O Paulo está lá pregando, e sabe onde que o jovem estava? Na janela. Estou na janela, deixa ele pregar aí. Dormiu, irmãos, caiu e morreu. Teve que interromper o sermão do Paulo. O Paulo foi lá e, graças a Deus, ele foi ressurreto de novo, ele foi ressuscitado. Mas muitas pessoas hoje têm andado na janela, pé na igreja, outro no mundo. E eu vou dizer a verdade: você está todo no mundo, porque não tem isso daí. É que a pessoa pensa que ele está com o pé no altar do Senhor e o pé lá no inferno, mas não. Quando ele se encontra desse jeito, ele está todo no inferno, está todo à mercê do diabo, e pior, guerreando e sendo inimigo de Deus. Olha que situação. O Eutico teve uma oportunidade, amados. O Eutico, graças a Deus, Deus atendeu a oração do Paulo, e ele levantou lá e subiu. Eu tenho certeza que ele não foi mais sentar na janela. Você acha que ele ia sentar na janela de novo? Mas nós não precisamos morrer, amados, para sair da janela. Janela não é porta. Irmãos, o inimigo, irmãos, ele levanta para ser maior o tombo. Deus, ele abate para depois erguer. Ele traz uma dificuldade para você vencer e glorificá-lo. Por isso, amados, é que nós muitas vezes não entendemos. É por isso que muitas vezes nós colocamos o Espírito Santo, os anjos, o céu todinho trabalhando a nosso favor. Porque nós ficamos indecisos, ficamos em lugares perigosos, ficamos em atitude espiritual duvidosa, perigosa. Amados, não faça isso. Não faça isso. Janela não é lugar de ninguém ficar. Davi estava passeando no seu terraço, olhou e viu uma mulher. Não pensa que o inimigo colocou uma feinha desdentada. Não estou falando, não quero fazer apologia de dente aqui, mas não pensa que o capeta trouxe a pior mulher que tinha no reino, não. Ele não perdeu tempo, ele trouxe uma que poderia atingir o seu coração, e atingiu mesmo, e foi grande a desgraça da sua vida. Irmãos,
Jezabel tentou ludibriar. Se pinta daqui, se pinta dali, mas não adiantou também, jogaram ela da janela. O que eu quero dizer para você, jovens, toma uma decisão firme. Não fique entre dois caminhos, porque não existe terceiro, só existe dois. Ou você ama Jesus, ou está guerreando contra ele. Não tem um terceiro caminho. Por isso, saia da janela. Saia do comodismo, da ociosidade. Sempre tem algo para fazer na obra de Deus. Sempre tem alguma coisa que eu e você podemos fazer. Sempre. E eu vou dizer para você, jovem. Um copo d'água que você dizer assim, esse copo d'água é para o Senhor Jesus, vai ter uma recompensa. Não vai deixar de ser abençoado. Você que tem tantos sonhos, começa a plantar. Você que quer ver os frutos, as promessas. Você que sonha em ser alguém na vida e deve sonhar, nós vamos falar já disso. Começa a sair da janela. Deixa o caminho da dúvida, o caminho da ociosidade. Caça alguma coisa para fazer. Porque sempre Deus tem algo que você pode fazer. E vai ser uma bênção, amém? Então pode dizer assim para o seu irmão aí: ociosidade não. Trabalho sim. Amém. Amados, e tem uma outra aqui, irmãos. Essa daqui tem pego muita gente, né? Medo. Medo, baixa estima e indecisão. Medo, baixa estima e indecisão. Vamos fazer isso? Não vou conseguir. Está muito difícil. Olha, irmãos, hoje eu falei, se fosse ele para passar embaixo daquele negócio ali, ó, ele não passava. Estou falando do diácono aqui, irmão. O outro pastor está até fininho, até demais, né? Mas, irmãos, escuta. Irmãos, hoje eu vi gente pulando de ponta cabeça numa altura desse tamanho, assim, não sei nem se passava a cabeça do sujeito lá. Se fosse a minha, o cabeçudo do jeito que eu estou, já ia parar no meio da estrada. Irmãos, o que eu e você temos, e muitas vezes nos paralisa, é medo, irmãos. O medo faz com que nós percamos aquilo que nós temos capacidade de fazer. O Pedro, ele viu a onda, ele estava andando por cima das águas. E não é fácil andar por cima das águas, não. Ele estava andando. De repente, uma onda alta, e ele começou a olhar para a onda e deixou de olhar para Jesus. E ele começou a se afundar. Em vez de nadar, ele ia morrendo afogado. Um pescador, acostumado a nadar, porque ele abandonou o navio, abandonou o barco de onde ele estava. Quando Jesus apareceu ressurreto, ele pulou na frente e chegou antes do barco. Com todos remando com alegria, ele nadou primeiro. Mas por que ele ia morrendo afogado? Porque ele estava com medo. Tirou os olhos de Jesus. Eu quero dizer, tem uma leva de jovens hoje, irmãos. Tomara que eu não esteja vendo nenhum desses aqui, que gosta de filme de terror, suspense. E a pior desgraça, que o inimigo tem semeado na vida do cristão. Sabe por quê, amados? Porque ele vem mesclado ainda. Mesclado. Pode até estar errado, com pornografia. Irmãos, a janela do medo paralisa. O medo paralisa o cristão espiritualmente. O diabo sabe que se o cristão abrir a janela do medo para o medo entrar, irmãos, está ganha a batalha. Está ganha a batalha. Porque você não vai assistir um filme de terror cantando aleluia, aleluia, vai nada. Toda hora você abre a janela. A maioria deles, irmãos, alcança os seus objetivos. Porque tem muita gente ainda com essa porta aberta. Fecha! Fecha, amado. Fecha. Assiste Tio Patinhas. Assiste qualquer coisa. Chaves.